Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão bíblica com respeito a um personagem bíblico, a um dos apóstolos, o apóstolo São João, que é considerado o apóstolo do amor. Foi o único que teve uma morte natural. Ele não foi martirizado. A história diz que ele morreu aproximadamente com 110 anos. Eu quero dar um título a esta breve reflexão, que é João, o sobrevivente. Por que o sobrevivente? Porque de uma maneira milagrosa ele foi salvo quando colocaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervente e Deus o livrou, não permitindo que ele morresse dessa maneira. No entanto, ele foi exilado para a ilha de Patmos, do reinado ali do imperador Domiciliano, para ser morto pelas feras. Mas Deus preservou a sua vida de uma maneira milagrosa e revelou a ele o Apocalipse, as coisas que iriam acontecer. Então, neste momento, eu quero um pouco refletir com respeito a João, o apóstolo, que houve dois João. Houve o João o profeta, João o Batista e João, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então, o seu livro começa com um prefácio da seguinte maneira: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, primeira classe de pessoas. Segundo, e os que ouvem, segunda classe de pessoas, as palavras destas profecias. Terceira, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a dedicatória a este livro da seguinte maneira: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe do rei da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis, sacerdote para Deus, seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, a sua visão, ele começa narrando no versículo 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia:
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aqui está para quem João deveria escrever esta revelação. Essas 7 igrejas que estavam na Ásia. Então nós vemos o ano no qual João teve esta revelação, foi no ano 90 a 96 depois de Cristo. Né? Título no Apocalipse significa revelação, ou tirar o véu. É a revelação de Jesus Cristo, como foi dada ao apóstolo João. O contexto por ordem do governo romano, João foi exilado em Pátimo, numa pequena ilha perto da costa da Grécia, por pregar a palavra de Deus. Seu exílio foi parte de um período de intensa perseguição contra a igreja, que seguiu a proclamação de Domiciano, imperador romano, de que ele devia ser adorado como Deus, né? Enquanto estava em Pátimo, João recebeu esta revelação sobre Jesus Cristo, de Deus o Pai. Um anjo ajudou João a entender a visão, desde que o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, fala sobre o começo do pecado e o triunfo de Satanás. O último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, fala do final do pecado e da derrota de Satanás. Uma bênção especial prometida para todos que leem e ouvem este livro e lhe obedecem. Mas também uma maldição especial é prometida para aqueles que adicionam ou tirarem destas palavras. João também escreveu o 4º evangelho e as 3 cartas que levam o seu nome. Então, onde foi escrito? Na ilha de Pátimo, no mar Ageu, né? Para quem? Para as 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje, Turquia. Conteúdo do Apocalipse transborda em descrições coloridas das visões que proclamam os últimos dias antes do retorno de Cristo e a indicação do novo céu e da nova terra. O fato de parecer de início complexo não é razão para se evitar este livro, pois é uma completa revelação dos eventos proféticos que espera cada pessoa, morta ou viva. Apocalipse mostra o que vai acontecer, a série
devastações na terra, a marca da besta. 666, como registra 3:18 de Apocalipse. A decisiva batalha do Armagedon, a prisão de Satanás, o reinado do Senhor, o julgamento do grande trono branco e a natureza da cidade eterna de Deus. As profecias sobre Jesus Cristo são cumpridas e uma chamada final para seu senhorio nos assegura que ele breve voltará. Palavra-chave: revelação. Jesus Cristo. 7. Este livro é uma completa revelação da pessoa total de Jesus Cristo, sua glória, poder e sabedoria, seu julgamento, reino e graça, e o Cordeiro de Deus, o Alfa, o Ômega. Em Apocalipse, vários números têm simbolismo, mas o número 7 é dominante, com 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 sinais, 7 pragas, 7 julgamentos e 7 coisas novas. 7 é número de perfeição. Então, tudo que Deus faz e fará é perfeito. Os temas: o fim da vida terrena é somente o começo da vida eterna. Os cristãos viverão a eternidade com Deus na Nova Jerusalém. Os incrédulos viverão a eternidade com Satanás no lago de fogo. Deus deseja que todos confiem em seu Filho para obter redenção hoje e para todo sempre. Apocalipse, o livro da revelação das coisas futuras que estão para acontecer. Mas a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não estará num período da grande tribulação que virá sobre toda a terra. Há uma promessa no Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, eu também vos guardarei da hora ou do momento da tentação que há de vir para provar, para testar sobre aqueles que habitam sobre a terra. Então, todas as catástrofes que estão registradas no livro do Apocalipse, no período da grande tribulação, a igreja não estará aqui na terra. Porque a igreja, ela não é filha da noite escura, das trevas, como Paulo assim fala, mas ela é do dia. Então, o Senhor está perto para vir arrebatar a sua igreja. Os sinais estão evidentes de que Jesus está às portas. E ele deixou bem claro isto, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, né? Eles não perceberam e levaram a todos. Vejam bem, veio o dilúvio, eles não perceberam e levaram a todos. Mas Deus construiu a arca como símbolo da salvação. Hoje, né, Cristo é a arca. Quem está obrigado em Cristo não irá passar pela grande tribulação. A igreja também é uma arca. Todos aqueles que estão em Cristo fazem parte da sua igreja. E a igreja vai ser arrebatada, não abrir e fechar de olhos. Então o Apocalipse, mais do que nunca, é um livro que está bem claro nesses últimos dias. Deus revelou a João na ilha de Pátimo. O sobrevivente teve uma morte natural e Deus revelou todas as coisas que estão para acontecer. Então, o mundo, né, o desenrolar de toda a história, a Bíblia já nos mostra. E Apocalipse ali mostra que novo céu e nova terra aguarda para o povo de Deus, aonde habita a justiça, o amor. Mas
há um convite no Apocalipse, capítulo 3, e versículo 20, do próprio Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele será comigo. Jesus está sempre batendo a porta do ser humano. Ele é educado. Como é que Jesus bate a porta do coração do ser humano? É através da sua palavra. O próprio Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24 e 25, ele disse: na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, todas as vezes que o ser humano ele escuta, né, a palavra de Deus, Deus está dando a ele mais uma grande oportunidade para ele abrir a porta do seu coração, deixar Jesus entrar e fazer morada, transformar a sua vida, perdoar os seus pecados, dar certeza de vida eterna e de salvação. Deus sempre procura o homem, está sempre à procura do homem. Desde quando ele pecou no jardim do Éden, Deus perguntou: Adão, onde estás? Deus sempre está à procura do homem. E a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus está sempre preocupado com o ser humano, porque Deus criou o ser humano não para viver distante dele de maneira alguma. Deus criou o ser humano para ter comunhão com ele, que esse ser humano ele reconhecesse a sua soberania como criador de todas as coisas. Então, enquanto a vida, sim, eu disse enquanto a vida, porque depois da morte segue-se o juízo de Deus. E o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que deixaram passar, né, essa oportunidade do perdão, da misericórdia de Deus para com a humanidade. Então, não existe outro método, outro meio de salvação depois da morte física. O único meio estabelecido por Deus, que o homem queira ou não queira, foi através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está bem claro na palavra de Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, segundo Timóteo 2,5. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, Pedro diz: porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual o ser humano possa invocar para ser salvo, a não ser exclusivamente através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus, no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 6, ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo São Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Perde-se quem quiser. Não é vontade de Deus que o homem vá para o inferno, mas o inferno existe. E quem mais falou no inferno foi o próprio Jesus Cristo, para mostrar a realidade que ele existe. Mas a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam, venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque a Bíblia nos diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia em que há de julgar o mundo por meio de um varão, de uma pessoa, e disto deu prova quando o ressuscitou dos mortos. Termino com esta breve reflexão. O Apocalipse, que foi revelado a João Batista, a João, o apóstolo, seu último apóstolo,
para que o homem, o mundo, tomasse conhecimento das coisas que estão para acontecer nesses últimos dias. E a palavra de Deus é digna de toda credibilidade, porque o próprio Jesus foi quem disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo o que a Bíblia fala está se cumprindo, irá se cumprir com certeza. Mas Jesus está às portas. Enquanto a vida, a esperança. E concluo dizendo: a escolha que você fizer, enquanto você estiver com vida, vai determinar a sua felicidade ou infelicidade na eternidade. Escolha, aceite Jesus para que você viva hoje e para todo sempre na eternidade. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aonde você estiver agora, ouvindo, vendo este vídeo, eu estou falando as palavras de Deus. Não é fruto da minha imaginação, não é fruto de um teólogo. Eu estou falando a própria palavra de Deus. Leia, medite o livro do Apocalipse. Tudo que eu falei está registrado neste livro, que é o livro da revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.